Olá, bem-vindo, bem-vinda, minha amiga, meu amigo, à nossa segunda aula da Semana do E-Social. E é nossa aula com o tema aqui, vamos continuar no tema agir, né? Vamos ter duas aulas aí do tema agir, né? Agir e crescer, mas vamos ter, porque tem muita coisa para fazer, então eu vou dar uma parte hoje e vou dar outra parte na próxima aula para você já começar a fazer alguma coisa, né? Será que você ficou um pouco desesperado ou desesperada aí na primeira aula? Bom, eu fazer um breve resumo aqui para você, mas não fica desesperado não, que já tem coisa aqui para você começar a trabalhar com isso, tá legal? Inclusive, se você achar que não tem que fazer nada em relação ao social, já vou te dizendo, assiste as 4 aulas porque eu tenho certeza que você vai achar o seu propósito aqui, tá legal? Então vamos lá, revisão da aula 1, que foi a aula do conhecer, agir, crescer. A aula do conhecer, eu dei aqui uma explicação do que é o E-Social, qual é a vigência que o E-Social tem, vamos começar lá em 2018, mas a gente já viu aqui que tem que estudar antes. Quais são os momentos de envio, os 3 momentos de envio dos 45 eventos do E-Social, e expliquei também um pouquinho sobre as novas declarações acessórias para Receita, FDRINF, DCTF Web, e também detalhe dos 45 eventos. Eu passei aqui e fui comentando com vocês, evento de fechamento da folha, totalizadores, enfim. Isso aqui foi o que a gente viu na primeira aula, mas essa aula está disponível aí. Você clica em algum canto, tem ali a aula 1, vai lá, assiste, que a aula está fantástica, baixa o material também, tá? E vamos aqui para a nossa aula 2, que é a aula do agir. Depois que a gente viu o tamanho do social, a gente já percebeu que não vai dar para esperar tanto tempo. Com esse conhecimento que eu já adquiri de 35 anos de trabalho, eu posso dizer para vocês, eu nunca vi algo parecido. Eu passei aí por mudanças comecei a trabalhar fazendo raios datilografada, então muito tempo que nem se usava computador. E a gente vê hoje que a gente faz várias declarações eletrônicas. Agora nada se compara ao E-Social pelo tamanho dele, né? Então eu até costumo brincar com o pessoal, a gente era feliz e não sabia. Mas é claro que o fisco tem interesse no E-Social, né? Ele quer fiscalizar. Mas o que a gente pode aproveitar disso? Bom, vamos aproveitar também porque o profissional que não conhecer social, como eu disse, vai estar fora do mercado, né? Então, vamos agora para a nossa aula Fazendo Acontecer Desde Já com o E-Social. Agora, é claro, não dá para eu começar a agir sem saber o que está ruim, o que está errado. Se está errado, vai ter que mudar. E eu relacionei aqui alguns pontos críticos do E-Social, coisas que não vão poder acontecer quando o E-Social estiver em vigor e que já vai entrar depois na nossa parte do agir, tá? Primeiro, admissão, desligamento e pagamento de férias retroativos. Risca essa palavra aí do seu departamento de pessoal, porque não vai dar para acontecer. Se você é um auditor de social, se você é um auditor contábil e vai se especializar na área trabalhista, previdenciária, esse aqui você vai ter que detectar para eliminar esse tipo de situação. Porque eu vou ter que informar a admissão antes, expliquei na primeira aula, vou ter que informar o desligamento, em alguns casos aqui em até 10 dias, e vou ter também pagamento de férias que informar lá no mês do pagamento. Então não dá para eu ficar abrindo o E-Social para ficar retificando coisas, porque eu posso levar a multa não só da parte do E-Social, mas a multa trabalhista e previdenciária também, né? Medicina e segurança do trabalho. Laudos atualizados, temos que deixar esses laudos atualizados, temos que fazer PPRA, PCMSO, LTCAT. Por quê? Porque o PPP entra ali para dentro, porque tudo isso, todas essas informações estarão dentro do E-Social. Então também é algo que você já pode começar a fazer, começar a atualizar esses laudos. Estagiários, cumprir a Lei 1.788, preste bem atenção. Estagiário tem que ter exame médico, supervisor de estágio de nível superior tem que ter formação lá no curso do estagiário. Aí o pessoal, mas não está dizendo na lei que pode ser experiência profissional? Preste bem atenção. Será que um mestre de obras poderia ser um supervisor de um engenheiro? Aí você fala assim, Zenaide, mas ele tem experiência, mas ele não sabe o que está dando no curso. Não desmerecendo o trabalho de um nem de outro, mas ele não fez a faculdade de engenharia, ele não sabe o que aquele estagiário está aprendendo, ok? Então, para estágio de nível superior, profissional, por quê? Porque eu vou botar nome e CPF do supervisor lá no cadastro inicial, supervisor do estágio, né? Cotas de aprendiz e pessoas com deficiência.
Olha, gente, isso aqui já começou a fiscalização eletrônica em cima disso, o Ministério do Trabalho já autuou muita empresa aí que não está cumprindo as cotas. Fique atento que no social isso vai vir bem de forma eletrônica, para somarem aquilo ali, vai ser uma forma muito rápida, né, que o Ministério do Trabalho vai poder fazer esse controle. Tributação, regime geral, previdência aqui, imposto de renda e FGTS. Preste bem atenção, tem muita gente pagando tributações, coisas na folha que não tributam, tem coisas que não estão passando na folha, como diárias. Às vezes a empresa dá uma ajuda de custo, então isso tem que passar na folha e tem que tributar corretamente, porque também na aula passada eu disse para você que a gente vai mandar a tabela de proventos e descontos para lá, então a gente tem que tributar isso certo. Você vai fazer um pente fino na sua folha de pagamento ou nas empresas onde você presta consultoria ou onde você está fazendo auditoria para verificar eventuais verbas que a empresa está pagando e não está tributando corretamente. Além disso, você também vai, se você não é contador, você vai pedir na contabilidade se tem outros pagamentos efetuados lá, pede lá o livro diário, o livro razão, para identificar se tem outros pagamentos a pessoas físicas que não estão entrando na folha para a gente poder colocar na folha também, tá legal? Isso já é mais um trabalho aqui mais focado para auditoria, tá? Ou gestor do social. E finalmente, fechamento da folha de 1 a 31, isso aqui quase ninguém faz. Agora, aqui tem 2 pontos, né? Você pode baixar lá no portal e-social gov.br, você baixa lá o arquivo Perguntas Frequentes, veja a pergunta 35, que lá está dizendo que não pode fechar hora extra no meio do mês. Lá é uma pergunta respondida pelo comitê gestor. Aqui a gente tem 2 problemas, tá? É fechamento de hora extra, comissão, ponto, tudo. Mas para ser mais é quase impossível. No meu escritório contábil tem 200 clientes. Então, vai ter que ter elementos, né, para que vocês possam fazer esse trabalho dentro do mês. Até porque social é dia 7 que a gente manda, quinto dia útil do outro mês, tá legal? Principalmente, admissão e desligamento tem que entrar no e-social, claro que imediatamente, tá legal? Então, depois de você ver esses pontos críticos, são coisas que eu vou ter que informar no e-social, aí você pode começar, então, a fazer um planejamento. Eu dividi esse planejamento entre planejamento estratégico, que é justamente fazer o cumprimento do social no prazo, mas evitando sanções ao empregador. Aí você tem o planejamento tático, que é um planejamento de mais curto prazo, que é o que você vai fazer para chegar lá. Eu dividi ele em 3 macroetapas. E tem o planejamento operacional, que são as ações que você vai fazer, então, né, dentro do que você precisa fazer, quais são as ações imediatas para fazer. E eu vou passar aqui, então, para vocês, dar uma visão geral dessas etapas. Estudar o e-social, essa é a primeira, não tem jeito, estudar e-social. Fazer um cronograma, eu tenho que ir lá em 2018, então o que eu tenho que ir fazendo? Eu puxo a data de lá para cá, né? E vou ver também as responsabilidades de cada um, porque eu vou já mostrar aqui quais são os setores mais envolvidos aí com o e-social. Não é só o departamento de pessoal, né? Se você vai ser o gestor do e-social, você vai ser um dos articuladores aí dessas ações. Identifica necessidades. A empresa precisa contratar mais pessoas, não precisa. A empresa precisa comprar um sistema novo. Aqui a gente faz também auditoria. Meus amigos auditores ou quem vai se especializar, a gente tem um curso aí que a gente está para lançar, o curso de auditoria trabalhista e previdenciária com foco no e-social. Aqui a gente já, na primeira, identifica problemas através da auditoria e, claro, já busca soluções, porque eu vou fazer cruzamento com as rotinas que existem e também com as exigências do e-social. Então, eu preciso primeiro estudar o e-social para fazer uma boa auditoria. Agora, nos tempos daqui para frente, qualquer auditor que for focar na área trabalhista previdenciária, ele vai ter que fazer isso em relação ao e-social também. Analisar o que o e-social vai pedir, né? Senão, não tem mais mercado para auditor trabalhista previdenciário também nessa área. Detecte-se o que está em desacordo com a legislação vigente. E aí a gente aproveita para fazer um mapeamento dos processos. Mapear processo. Qual o passo a passo, desde que a informação chega, né, ou que acontece um evento até chegar no e-social. Quais são as etapas, por onde está passando, qual é o gargalo, por que está demorando, por que não está chegando. Aí a gente corrige isso tudo, faz aqui um roteirinho para a mudança dessas não conformidades, tá legal?
Segunda etapa, foco agora nas mudanças. Vamos fazer criação de equipe. Ah, Zenaide, eu trabalho na empresa sozinho. Também acontece isso, né? Então vai ser a equipe. Pode acontecer? Claro que pode, equipe também. Porque se você está responsável pela área de pessoal ou na empresa toda, eu atendo aqui no escritório contábil, atendo a 50, 100 empresas sozinho. Eu já ouvi muito essa história, né? Então você vai ter que ficar atento, porque aí você vai ter mais trabalho ainda, tá? Desenvolvimento da cartilha com novos procedimentos. E aí você tem que, lembra, vou voltar aqui nos pontos críticos, né? Se você vai elaborar alguma mudança para isso aqui, você tem que comunicar ao seu público-alvo. E aí o público-alvo aqui pode ser o empresário, se você trabalha no escritório contábil, pode ser os gerentes da empresa, para quem é auditor, vai indicar, vai fazer essa cartilha, sugerir essa cartilha lá para os gestores do E-Social, né? Plano de ação. Esses planos de ação tem um pouco mais de detalhes que eu vou dar aqui. A gente vai fazer na terceira aula, eu vou falar de plano de ação. Não vou falar nessa aula aqui, porque tem muitos detalhes que eu quero tratar com vocês. Então, essa primeira aula do Agir, mas vai ter outra aula do Agir, que é a próxima aula, tá legal? Falar de plano de ação 5W2H. Falei de planejamento estratégico, tático, operacional e depois os planos de ação para o social na próxima aula, tá? Comunicação das mudanças com o público-alvo. Inclusive, vou aproveitar e dar um pouco mais de detalhes sobre essa comunicação das mudanças aqui na próxima aula também. Ainda faz parte do Agir, né? Afinal de contas, quando a gente fala em crescer, o Agir, primeiro eu tenho que agir para depois crescer. Então, a gente vai para a próxima aula, ainda tem muita coisa para fazer, tá? Terceira etapa, adaptação dos sistemas. Bom, pessoal, tem muita gente que está preocupada. Porque o meu sistema ainda não está, eu não sei o que fazer. Isso aqui é a terceira etapa. Vai lá, pega aqueles pontos críticos, começa a corrigir esses problemas desde já. Por quê? Mudança cultural. Você acha que tudo vai mudar de uma hora para outra só porque você criou uma regrinha? Não, não vai não. Isso demora um pouquinho, tá legal? Então vamos lá. Equipe. Naquela primeira etapa eu falei estudar, né, e identificar os problemas. Na segunda etapa eu falei criação de equipe. Essa equipe ela precisa saber do geral e do detalhe só do que ela vai informar. Então, de acordo com aqueles 45 eventos, você pode ter o departamento de pessoal, mas você vai ter aqui RH, vou colocar departamento pessoal aqui, considerando que é o setor que mais lida com leis, né? Às vezes até a gente faz umas brincadeiras aí, separando o RH da parte um pouco mais aqui do ser humano, e o departamento pessoal cuidando mais das obrigações perante a legislação e o cumprimento de legislação. E aí nós temos aqui medicina do trabalho, financeiro, jurídico, contábil, fiscal. Olha, é tanto setor envolvido, né? Que você tem, a maior parte das informações é no DP, mas tem gente que faz a parte de cadastro, que é admissão, desligamento, faz tudo junto lá, no RH, DP, enfim. Então é o setor que mais vai estar envolvido. Só que a gente tem outros setores. Então, você cria essa equipe. Agora, Zenaide, eu estou sozinha no escritório contábil, mas pega você, pega o colega do contábil, pega o colega do fiscal, né? Se é numa empresa, pega o colega do financeiro, que faz outras análises. Até porque o social não vai entrar sozinho. Ele vem com a FDRINF também e a DCTF Web, que são declarações que estão mais focadas para o setor fiscal e financeiro. Mas a gente pode, então, criar uma expertise aqui, que é um conhecimento de todos. E você vai ter que estudar, né? Aqui eu tenho os gestores do E-Social. Não adianta, se não tiver alguém focado para isso, você não vai conseguir fazer isso bem. É porque eu estou fazendo aos pouquinhos, mas a empresa não decidiu nada. Então, quem vai fazer gestão do E-Social dentro das empresas ou do escritório contábil tem que saber muito bem E-Social. Tem que saber como é que você vai passar orientação para os outros setores se você nem sabe direito o que tem. Né? Então, vamos parar com esse negócio de mimimi, que meu patrão não quer, meu patrão não falou nada. Toda hora eu escuto essa história. Gente, quem quiser vai lá, estuda e aprende. Então, não fica com essa desculpa aí que o patrão não fez nada. Pega, você estuda. Na aula anterior eu dei um monte de dica aqui. Pega lá, baixa a documentação técnica, começa a fazer esse detalhamento aqui. Busca, escreve, pega um caderninho e escreve lá quais as empresas que estão erradas lá no seu escritório contábil. Está fazendo admissão fora do prazo, desligamento. E depois a gente vai corrigir isso aqui com a cartilha de procedimentos. Vai ter download, tá aí o modelo da cartilha de
de procedimentos, você pode fazer download agora aí na área para você ter esse acesso. Eu vou ter tem mais coisa para download aí, né? Mas você pode baixar a cartilha de procedimentos aí. E o gestor do e-social, agora ele já tem que dedicar de 1 a 2 horas. Isso aqui, gente, eu já tenho cada depoimento sobre isso. Gente que realmente está estudando, está aprendendo, está fazendo e não está ficando desesperado. Até porque eu digo, o e-social não é para deixar a empresa toda desesperada, é para deixar só o pessoal do RH, aqui do departamento pessoal, desesperado. Porque é daqui, quem tem mais conhecimento é que realmente vai aplicar. Agora você me pergunta, será que todos... Zenaide, na minha empresa tem 10 pessoas trabalhando no DP. Não, eu vou ter 2, 3 que gostam de estudar e tem aqueles outros que gostam de apertar botão. Vai continuar tendo função para ele? Certamente que sim. Mas o salário daquele outro que tem lá, que aprende mais, né? Eu já tenho feito. Na próxima aula eu vou até trazer essa pesquisa para vocês sobre os salários que estão rolando aí já no mercado com relação a quem está agindo com o e-social, né? Essa é a nossa aula de agir aqui. Bom, órgãos públicos pode ter um diretor nessa equipe, até para fazer a ponte entre a parte técnica e a alta direção do órgão. Em empresas privadas não vejo necessidade, né? Então vamos ver aqui, cartilha e comunicação. Eu falei da cartilha também. Cartilha você vai ter que fazer com esses novos procedimentos, mas primeiro você precisa estabelecer. Então, você tem lá uma empresa, você está aí trabalhando em uma empresa, ou você é auditor e identificou que a empresa não faz admissão antes da admissão. Você está no escritório contábil aí, né? Quem for do escritório contábil até dá um alôzinho aí, porque a gente sabe que a dificuldade é um pouco diferente de quem está numa empresa privada. Mas você foi lá e detectou que a empresa não faz admissão no prazo. O que você tem que fazer? Estabelecer novos procedimentos. A partir de 1º de outubro, novembro, dezembro, janeiro, as admissões têm que ser feitas, toda a documentação, recrutamento e seleção, tem que preparar, tem que fazer qualificação cadastral. Depois eu vou dar as 12 práticas aqui, tá? Então, primeiro estabelece os procedimentos, depois elabora essa cartilha em poucas palavras e até em vídeos também, ou vídeos do meu canal do YouTube, ou vídeos daqueles da Árvore do Conhecimento, que eu indiquei aqui o site, arvoredoconhecimento.org.br. São vídeos governamentais sobre social, bem lightzinhos, né? Mas vídeos curtinhos. E eu também fiz minha série Minuto Social. Você pode baixar esses vídeos. Em 3 vídeos, em 10 minutos, você explica o que é o e-social para os gestores, né? Eu estou no escritório contábil, tem que fazer uma reunião com os seus clientes. E não adianta ficar mandando isso aqui em PDF por e-mail, não. Eu sempre tenho falado que essa cartilha, ela tem que ser impressa, a capinha colorida, ficar bonita, né? Faz aqui, elabora, coloca na cartilha os novos procedimentos, passa isso, faz uma reunião com esse pessoal aí e coloca um termo de responsabilidade no final. Porque isso aqui tem valor psicológico, né? Quem assina um termo está se comprometendo ali. Como é que você pode fazer essa comunicação? Não vou nem passar aqui. Como é que você pode fazer essa comunicação? Se você está numa empresa, basta que você, claro, organize com os diretores e gerentes uma reunião e passe, então, o profissional mais adequado disso é o gerente pessoal, né, o gerente de recursos humanos, o gestor do e-social, passar isso para eles, quais são os novos procedimentos, né? Ou consultor, se você é um consultor também, pode passar isso aí, né? Agora, se você trabalha no escritório contábil, você vai ter que preparar um evento, né? Um evento para os diretores, não, para os donos de empresas, porque eles são os primeiros a terem que saber sobre o e-social, e aí você passa rapidinho o que é, mas principalmente os novos procedimentos. Zenaide, vai mudar de uma hora para outra? Não, não vai mudar de uma hora para outra. Depois você vai ter que fazer aquele trabalhozinho de formiguinha e ir lá ajustando tudo, porque quando entrar em vigor e-social, aí sim, tudo vai ter que ser diferente, porque senão a gente já fala aqui. Por que eles têm que mudar? Porque CND vai ficar bloqueada, certidão negativa de débitos, porque pode levar uma autuação, sim, numa empresa privada. E isso, senão a gente não consegue, às vezes, para o gestor, para o empregador, identificar quais os benefícios do e-social, e realmente no começo não tem muito, é só obrigação, obrigação, obrigação. Aquela simplificação de processos que o empregador, que o próprio governo acredita que seja
aqui que vem aconteceu também, acredito, mas isso vai acontecer uns 3 anos depois que o social entrar em vigor. Agora é muito trabalho, né? Agora, se você é profissional, você já sabe que isso é muito bom para você. Por quê? Porque o mercado está precisando, já está buscando um profissional com esse conhecimento. Então, você vai preparar essa reunião com os empregadores e vai pelo medo. Você vai atingir ele pelo medo. Olha, se você não fizer assim, vai ter a certidão negativa de débitos bloqueada. Pode levar a uma autuação da Receita Federal, que fiscaliza a parte de saúde e segurança do trabalho, arrecadação previdenciária. Então, a Receita também pode exigir laudos de saúde e segurança do trabalho. Isso está previsto no artigo 291 da INR-FB 97109. O Ministério do Trabalho, para quem tem seletistas aí, então, e é bom ficar atento, porque é assim que a gente vai conseguir fazer com que eles entrem e comecem a fazer essas mudanças necessárias, tá? Agora, esse modelo que tem aqui, que você pode fazer download aí na nossa aula, em algum botão aí embaixo, ele está em PowerPoint para você editar e mudar do jeito que você quiser. Agora, a aula é para agir mesmo, né? Quem ficar parado esperando esse social, não dá para fazer tudo para mim. Não, é para você mesmo, porque é você que vai querer crescer profissionalmente, né? É você que vai fazer, tá? O modelo eu dei, tá aí embaixo. Agora, você toca aí de acordo com a sua atividade. Se você é um auditor, se pretende ser um auditor do social, um gestor, enfim, essa cartilhazinha vai ser adaptada para a esses novos procedimentos que você mesmo vai fazer, tá? 12 práticas para começar já. Aproveita agora, entra lá no meu canal do YouTube, Zenaide Carvalho, bota lá, que você vai ver que já tem umas playlists, Minuto Social, práticas para começar. Então eu vou passar aqui, porque já tem 10 vídeos lá dessas práticas, mas eu vou passar aqui até incluir mais 2. Então vamos lá. Estudar o conteúdo, isso aí não tem nem que ver. Eu não consigo fazer nada se eu não dedicar. Então aproveita, dedica aí meia hora para estudar social por dia. Depois aumenta para 1 hora, depois começa a agir, começa com 2, né? Relacionar as não conformidades. O que está errado? O que está errado no social? Então eu vou relacionar. Quem tem escritório contábil já pega a dica, pega um caderno e anota uma folhinha para cada cliente. O que está errado? Aqui, é claro, a gente faz auditoria, se for o caso, né? Isso quando a gente pode fazer auditoria, ou se você é auditor, pode oferecer esse serviço. Um escritório contábil pode oferecer um serviço de auditoria para os clientes também, né? Ou cliente de outro escritório, trocar esse trabalho aí. Buscar as soluções. Não adianta, se a empresa faz desligamento retroativo, agora tem que achar a solução dos novos procedimentos. E aí eu venho fazendo a cartilha, tá ok? Cargos de CBO, já dá para você mudar também e analisar, porque tem muita gente com cargo incompatível com o nome, né? O nome do cargo está incompatível com o CBO, tá? Então já dá para você ir corrigindo isso também. Analisa, entra no site mtscbo.gov.br, pega a sua lista de cargos e analisa e vai corrigindo, porque eu vou ter que mandar a tabela de cargos para o E-Social. Qualificação cadastral. Meus amigos, isso aqui é tão importante, tão importante. Preste atenção, vou dar uma dica aqui matadora para isso, tá? Você vai entrar no portal E-Social Gov.br. Lá dá para pesquisar até 10 pessoas por vez. Ou então você pode gerar um arquivo em lote. Tem um manual lá que você já pode baixar aquele manualzinho e passar isso aqui para o pessoal da TI, para eles gerarem um arquivo lá aí no seu sistema, mesmo que o seu sistema não esteja tão adaptado ao social. Qualificação vai pesquisar CPF, nome, data de nascimento e UNISP, PIS, PASEP e UNIT. Aí fica a dica aqui para fazer a correção dos dados. Preste atenção. Mudei de nome, casei, vai nos Correios para fazer um recadastramento do seu CPF, a atualização do seu CPF no Correio. Não vai na Caixa, não vai no Banco do Brasil, tá ok? Problema de PASEP, tem que ir no Banco do Brasil. PIS, o PIS ele pode estar faltando no site da Previdência ou ele pode estar faltando na Caixa. Se você for à Caixa, diz que é no cadastro do FGTS, tá legal? E na Previdência, ligou no 135, muitas vezes você nem precisa ir lá, tá? São essas as dicas que eu dei aqui. Já coloca isso como uma atividade de pré-admissão também, tá? RAT, FAP, KNAI preponderante, confere isso nas empresas, porque se eu mandar isso aqui errado, já vai calcular errado
lá no E-Social. Então dá para conferir com as bases legais. O RAT correto para atividade preponderante. Atividade preponderante é aquela no estabelecimento agora que eu tenho o maior número de empregados. Então, se eu tiver um estabelecimento comercial e de serviços, qual é o número de empregados que eu tenho? Eu tenho que olhar isso também, conferindo pelo CBO, adequado a cada atividade, preste atenção. Faço essa pesquisa, pego qual é a atividade, tenho que ver se ela está no meu CNPJ, confere isso aí. Ah, está no CNPJ, será que eu estou usando o RAT correto? Anexo 5 do decreto 3048/99. Esse decreto é o regulamento da Previdência, lá tem a lista de todos os RATs por CNAE. E por último, FAP, Fator Acidentário de Prevenção, mudou desde 2010, né? Todo ano tem um FAP novo, de 2017, já está divulgado. Ah, Zenaide, né, não vi como é que eu pesquiso o FAP. Coloca aí no Google, FAP Web, que você vai cair na página lá de pesquisa. Tem que usar aquela senha que a gente pesquisa GPS pagas, ou se você não tem a senha, tem como incluir ali. Ele faz umas perguntinhas, ou te dá a opção de fazer um formulário, tá? Fator acidentário de prevenção. Confira, já aproveita. Se você trabalha no escritório contábil, tem 500 empresas lá de clientes, já faz isso e vai deixando no seu checklist anotado que você já fez, tá legal? 8. Revisar contratos de estágio. Quando eu falei aqui dos pontos críticos, eu falei o estagiário tem que fazer exame médico. Quem vai mandar o contrato do estágio para lá, os dados do estágio, é a parte concedente. Então, revisa esses contratos de estágio. De acordo com o que o E-Social vai pedir, verifica se o supervisor também, se for um estágio de nível superior, se ele tem formação no curso do estagiário. Isso já é importante, se tem exame médico, se aquela apólice de seguro está atualizada. Já peguei casos aí que não estava, tá? Tabelas de rubricas versus a tributação. Analisa, estuda muito essa tabela de rubricas, pega a sua tabela de tributação que você tem na folha, compara, você vai ter que fazer algumas adequações. Então você já verifica que o E-Social ele tem uma tabela 3, que é a tabela de natureza tributária da rubrica. Você já pode pegar as suas rubricas e fazer ali a correlação com a tabela 3, que é a tabela de natureza tributária da rubrica. Não é ainda a tabela de rubricas, vai dar muito trabalho para fazer isso. Muita gente perguntando, Zenaide, o meu sistema vai me dar isso pronto? Não, se ele te der pronto, o risco é seu, não é do pessoal do TI, não. Por quê? Porque tributação quem tem que aprender, quem tem que saber é você. Então, vamos trabalhar, tem um monte de coisa para fazer aqui, né? Saúde e segurança no trabalho. Será que tenho todos os laudos? Será que as funções, as atividades dos trabalhadores estão atualizadas? Será que não mudou nenhum risco aqui? Então, atualiza os laudos. Quem não tem, então, meu Deus do céu, tem muita empresa pequena que não tem esses laudos em dia, né? Vai botar isso para fazer, vai atualizar, porque eu vou precisar jogar esses dados no E-Social. Então, já é hora de começar a fazer. Declaração de encargos de família para fim de imposto de renda. Eu também vou deixar esse modelo aí para você. Isso aqui no E-Social, no cadastro do trabalhador, eu vou ter que colocar quem é dependente de imposto de renda. E eu tenho visto muita gente com essa declaração desatualizada. Ela tem que ser feita de acordo com a legislação do imposto de renda. E o artigo 90, preste atenção, anota aí, artigo 90, IN 1500/14, ele diz que só pode ser dependente de imposto de renda, né? Um dependente só pode ser de um beneficiário. Às vezes tem pai e mãe que trabalham e bota o filho, né? O mesmo filho. O E-Social vai pegar esse negócio. A Receita Federal vai pegar, né? Até brinco, o E-Social vai pegar? Não, quem vai pegar é a Receita Federal. E tem mais. Pais que declaram filhos e declaram estado civil casado ali, declara filho como dependente, tem que pegar a assinatura do cônjuge. Essa declaração está atualizada na sua empresa? Acho que não, né? Então tem um modelinho aí para você fazer download também desse material, essa declaração de encargos. Então eu já vou deixar aí a cartilha de procedimentos, essa declaração de encargos de família também para você, tá? Atualização cadastral. Meus amigos, essa atualização cadastral, que é a atualização dos dados dos empregados no sistema, não faz logo de imediato. Eu tenho visto muita gente fazendo isso errado. Faz só 6 meses antes do início do E-Social.
Então, esses 6 meses aqui não faz antes não, porque o trabalhador pode mudar, pode casar, mudar de estado civil, né? Pode mudar de grau de instrução, endereço, enfim, deixa para fazer só quando o E-Social estiver mais perto aí, para fazer essa atualização cadastral, tá legal? E não pede muito documento também não. Faz uma coisa mais simples, pede para ele confirmar cadastro do que você já tem, sem precisar ficar pedindo vários documentos, só pede documento do que for realmente precisar atualizar, tá legal? E chegamos aqui, dando mais um reforço aqui na terceira etapa, que é dos ajustes do seu sistema para o E-Social. Todos os sistemas do Brasil vão ser atualizados, meus amigos. Sistema de folha fiscal, financeiro, porque vem o E-Social, FDRINF, DCTF, Web, Cero. Então, esse sistema vai causar uma revolução aí, tudo vai ser adaptado, tá legal? Agora, identifique necessidade de investimento, porque às vezes você tem necessidade de comprar um módulo a mais do sistema, de solicitar uma atualização, ou tem que comprar computador, ou certificado digital. Falando de certificado digital, você já sabe que tem que enviar tudo com certificado digital. A gente vai ter poucas exceções aqui para pequenos empregadores que vai usar o código de acesso. Então, até para não deixar fazer aí um sistema para não deixar esse certificado digital vencer, sistema de procuração, todas as procurações vão ter que ser adaptadas para o E-Social. Por quê? Porque não existe a declaração ainda, né? Então, quando o E-Social começar, vai haverá a necessidade de se atualizar todas essas procurações hoje digitais existentes na Receita, tá? Entre em contato com a empresa fornecedora do sistema de gestão de pessoas para saber não só gestão de pessoas, mas gestão financeira também, contabilidade, né? Dá uma olhada para saber em que pé que está. Veja bem, parte cadastral, eu acredito que no máximo aí até janeiro de 2017 as empresas já tenham que ter essa parte atualizada, para você também atualizar, tá legal? Parte de tabelas, né? Tem que mandar tabela de cargos, de horários, tabela de rubricas, então tudo isso, tá legal? Bom, a nossa aulinha está terminando, mas eu quero o seu comentário, eu quero saber o que você achou dessa segunda aula, que nós estamos aqui agora no Agir. Vai ter mais um pedacinho aí do Agir na próxima aula também, tá? O que você já está fazendo? O que você já está fazendo para a implantação do E-Social? Já leu o manual todo? Olha, quem não leu, pelo amor de Deus, não quero nem comédia, mas quem já leu, Zenaide, eu já li. Deixa aí então o seu comentário para mim. Ah, é um pouquinho complicado. Bom, é o que até o meu aluno Felipe falou na aula anterior. Às vezes é um pouco complicado, mas a gente está aqui para orientar também, né? E eu espero que você esteja gostando dessa aula aqui, tá? Você acha que precisa do empregador para começar o E-Social? Eu já falei disso, vamos parar de mimimi. Empregador, ele pode falar, não, eu não quero mexer em nada agora, mas o fato de ele não querer mexer em nada agora não quer dizer que você não tenha que se preparar como pessoa, como profissional. Então aproveita agora. E aí eu deixo essa frase aqui, ó, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Agora, se você quer realmente estar no mercado daqui a 2 anos, se você quer crescer, estudando E-Social, tá? E isso vai mexer com consultores, com auditores, com gestores, com profissionais do DP. Profissionais do DP estudem muito E-Social, tá? Muito bem, então na próxima aula a gente vai falar aqui no crescer, mas eu vou aproveitar também para dar dicas como fazer o plano de ação, porque senão essa aula fica muito extensa aqui para você. Como fazer um plano de ação e como me destacar no mercado de trabalho com meu conhecimento sobre E-Social. Por quê? Será que as empresas estão buscando profissionais? Qual é o perfil desse auditor e gestor do E-Social? O que essas pessoas precisam estudar? O que eles precisam fazer? Quais são as atividades que eles precisam fazer? O que o mercado está pagando agora para quem já sabe de E-Social? Porque já tem coisa aí. Eu vou trazer muita novidade para vocês aqui, para que realmente você aproveite para crescer. Dá essas atividades, o que você precisa fazer sendo um gestor. Inclusive, o plano de ação é uma atividade típica de gestor do E-Social. Alguém que vai planejar isso. Agora, Zenaide, eu estou procurando uma empresa, estou fazendo consultoria. Venha na próxima aula, assista a próxima aula. Se você não assistiu a aula anterior, assista. Na próxima aula eu vou dar dica também como você fazer esse trabalho de consultoria, de gestor de E-Social, de auditoria. Eu vou dar essas dicas aqui para o seu trabalho.
coisas práticas, coisas que você vai ter que pegar e fazer aí no seu métier. Vai ter material para download também, modelo do plano de ação. Na próxima aula eu dou aqui já adaptadinho para você, tá bom? Então, deixe seu comentário. Se não assinou o canal, dá uma curtida lá, entra lá no nosso canal do YouTube também. E eu te espero na próxima aula com o tema Crescer. Um abraço, até lá!